Oi, gente. Pois é, Evo Morales renunciou à presidência na Bolívia, depois de uma confusão muito grande que está acontecendo lá em torno das eleições, acusações de fraude nas eleições. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Também eu já tinha feito um vídeo, tinha acabado de fazer o vídeo sobre o discurso de Lula, aí essa notícia chegou, eu resolvi abordar, né? Se você chegou agora, o canal é Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobino, você já sabe o que fazer se gostar do canal. E tem links das nossas redes sociais, nosso apoio no comentário fixado, assim como a fonte para esse vídeo de hoje, que é uma reportagem da Folha de São Paulo, de Silvia Colombo, né, que ela traz dizendo que após protestos e pressão das Forças Armadas, sim, as Forças Armadas pressionaram o líder Evo Morales, que estava caminhando para um quarto mandato, mas que essas últimas eleições estiveram sob grande suspeita, né? Anunciou saída do cargo em pronunciamento na TV. Ele renunciou às 18 horas de Brasília, agora há pouco, né? Na cidade de Cochabamba, após pressão das Forças Armadas e protestos intensos nas grandes cidades do país. Ele disse o seguinte: me dói muito que nos tenham levado ao enfrentamento. Enviei minha renúncia para a Assembleia Legislativa Plurinacional, afirmou em pronunciamento na televisão Morales, que ficou 13 anos no poder e disse ter sido vítima de um golpe cívico, político e policial. Quero pedir desculpas por ter sido exigente durante o trabalho, não foi para Evo, foi para o povo boliviano. Aqui não termina a vida, segue a luta, disse encerrando a fala. O vice-presidente Álvaro Garcia Linera, que estava ao lado de Evo, também apresentou a renúncia, o que significa que não vai ser o vice que vai assumir a presidência, né? Morales já havia convocado novas eleições no começo do dia e pedindo que se reduzisse a tensão no país após 3 semanas de enfrentamentos violentos que causaram 3 mortes e deixaram mais de 300 feridos nas principais cidades do país. A tensão aumentou ao longo do domingo. O comandante das Forças Armadas, William Kaliman, fez um pronunciamento na televisão à tarde em que sugeria que Evo Morales renunciasse ao seu mandato para pacificar as ruas. Por volta das 5, o avião presidencial decolou do aeroporto de Alto, em La Paz, onde o presidente estava desde a manhã de domingo, alimentando especulações que ele poderia estar deixando o país. Em vez disso, porém, aterrissou no aeroporto de Timoré, perto de Cochabamba, um reduto político de Morales, onde ele tem uma casa. Um anúncio do novo pleito foi feito pelo mandatário na manhã de domingo, depois que o secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, pediu a anulação das eleições na Bolívia após a auditoria realizada na apuração dos votos. Almagro instou o governo de Morales a convocar novas eleições. A tensão na Bolívia vem escalando por conta de enfrentamentos entre apoiadores e críticos de Morales que o acusam de fraude. Nos últimos dias, houve levante de policiais e militares que se recusaram a tomar ações de repressão contra opositores, enquanto Morales acusou uma tentativa de golpe de Estado, né? Os resultados da auditoria da OEA seriam divulgados apenas 13 de novembro, mas foram adiantados por causa da gravidade das denúncias. Disse Almagro em um comunicado em que ele pede que a eleição do último dia 20 de outubro seja anulada e que o processo eleitoral comece novamente. Resta saber se Evo Morales vai se candidatar de novo nesse novo processo eleitoral. Seria bom que observadores internacionais fossem à Bolívia junto com especialistas em eleição para tentar garantir um pleito tranquilo, né? A gente não sabe o que está acontecendo, por que apoiadores de Morales parecem tão, enfim, acusados de fraudes, e a OEA parece que dá suporte a esse tipo de avaliação depois da auditoria, mas a postura do Morales não tem sido a postura de alguém que teria incentivado essas fraudes, o que é meio estranho, porque ele não está com postura autoritária, está disposto a convocar novas eleições, não tá, quer dizer, tá querendo, se coloca disponível até auditoria, a observadores internacionais. Então é uma situação muito esquisita, porque normalmente quando alguém é suspeito de fraude desse tipo, ele fecha o regime, né? A Bolívia vive uma situação muito grave por causa dos resultados contraditórios divulgados após as eleições de outubro, que iriam conferir um quarto mandato a Evo Morales. O órgão eleitoral iniciou uma contagem rápida que dava um resultado de segundo turno até os 80% das atas apuradas. 3 horas depois, por essa contagem foi interrompida por 24 horas, enquanto se acelerou a contagem voto a voto.
Quando por fim foram anunciados os resultados, Morales estava à frente por pouco mais de 10 pontos percentuais de vantagem, o que levaria a conquistar a vitória já no primeiro turno. Desde o conflito eleitoral, os protestos vinham aumentando em La Paz e em outras cidades, ao cargo que nesse domingo, após manifestantes atacarem sua casa, em meio aos protestos que reivindicaram a renúncia de Evo Morales. Em intervalo de horas, 2 ministros do governo fizeram o mesmo, Luiz Alberto Sanches e César Navarro, que abdicou do posto depois que opositores queimaram sua casa. Situação muito dramática. Carlos Mesa, ex-presidente boliviano e candidato da oposição de Evo nas eleições de outubro, comemorou a notícia no Twitter. A Bolívia, o seu povo, aos jovens, às mulheres, ao heroísmo da resistência pacífica. Nunca esquecerei esse dia único, o fim da tirania. Agradecido como boliviano por essa lição histórica. Viva a Bolívia. Eu acho essa situação muito estranha, como uma pessoa de fora, analisando e ouvindo as notícias, porque Evo Morales está sendo tratado como um tirano, mas a postura dele não parece ser de tirano, ao mesmo tempo seus apoiadores dão a sensação que durante o processo de apuração pode sim ter acontecido fraudes, o que significa um cenário muito confuso e complexo. Resta saber qual se tiverem novas eleições, como eu torço para que tenhamos, né, lá na Bolívia novas eleições. Primeira dúvida, o Evo Morales vai ser candidato? Segunda dúvida, se ele não for candidato, ele vai ter um candidato dele, ele vai indicar uma pessoa para ser candidata? Caso ele seja candidato ou indique uma pessoa, essas eleições terão observadores internacionais, nós iremos ver nessas eleições uma ampla participação de organizações internacionais para tentar garantir uma eleição limpa, para que não hajam dúvidas sobre os resultados? E se Morales ganhar de novo, mesmo numa eleição limpa, e aí? Não no primeiro turno, for para segundo turno e ele acabar ganhando por uma diferença pequena no segundo turno. Porque a Bolívia está parecendo que está naquela situação de que não está claro, primeiro que não está claro quem vai ganhar a eleição. Eu não tenho certeza se a oposição venceria numa eleição limpa, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não. É imprevisível. E o resultado da eleição parece que não vai impedir uma possibilidade de guerra civil ou de um golpe militar. E eu digo isso porque quando você chega ao ponto de atacar a casa das pessoas e ter toda essa confusão de violência, quem quer que perca, se perder por uma margem pequena, pode não aceitar o resultado da eleição, seja ele qual for, mesmo que observadores internacionais e que a comunidade internacional diga que o resultado foi limpo. Vocês acham que o opositor do Evo Morales vai aceitar se depois Evo ganhar uma eleição limpa? Vocês acham que os apoiadores de Evo Morales, se ele perder por pouco, vão aceitar a derrota passivamente? Talvez não. A situação na Bolívia, lamentavelmente, é muito complexa e o ideal seria que não só tivessem mais observadores internacionais e uma garantia maior de estabilidade política, mas que também se discutisse a possibilidade de se ampliar o poder da população sobre os órgãos de Estado para tentar diminuir as tensões das disputas entre as lideranças. Quando você transfere mais poder para a população, uma coisa que eu defendo aqui no canal já há muito tempo, desde que quando eu comecei o canal eu defendo essa ideia, você minimiza o impacto de quem é a pessoa eleita. Se a população tem mais poder sobre as grandes reformas, sobre a estrutura, sobre as grandes questões, ser fulano ou ser Beltrano, que foi eleito para o cargo da presidência, que foi eleito para os principais cargos, tem importância, mas essa importância é minimizada. E isso faz com que as chances de um conflito desse tipo sejam também minimizados, se a população souber que vai ser ela, a população, a tomar as grandes decisões do país. Então acho que é até uma oportunidade para se pensar de que as grandes democracias elas têm que caminhar na direção de fortalecer o poder popular até para conquistar maior estabilidade no futuro. Imagine se no Brasil, cada vez mais for a população que tomar as grandes decisões. Isso vai diluir muito a possibilidade de reações mais virulentas e violentas a problemas políticos, porque quando a população decidir, olha, vamos fazer uma reforma tributária progressiva, as pessoas que são a minoria nesse caso vão ter que aceitar.
Porque não é o político X ou Y que estaria implantando isso, mas é a própria população que decidiu em relação a nessa direção e tudo mais. O mesmo na reforma da Previdência e o mesmo em outras questões. Eu acho que é fundamental caminharmos na direção de uma democracia mais participativa, de uma democracia mais direta, de uma democracia em que a população tenha mais poder. Eu acho que isso é melhor, sinceramente, em praticamente todos os quesitos, inclusive no quesito de maior estabilidade, de maior aceitação das decisões democráticas. Quando nós fazemos disputa de personalidades, quando nós fazemos disputa por aspectos simbólicos, nós tendemos a ativar ódios, ativar conflitos e ativar animosidade que pode chegar, como chegou na Bolívia, à violência física. Enfim, é o que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.